Não devemos observar os preceitos somente pelos preceitos, ou praticarmos os rituais somente pela perfeição dos rituais. Estamos estudando como expressar a nossa natureza verdadeira. E por isso que a gente fala, quando não mentir, não minta para você. Não minta sobre você e não minta para você. Quem é você? Qual a sua natureza essencial? Qual a sua necessidade essencial? O que realmente é importante neste momento para você? E como que você vive isto? Não fazendo mal, fazendo bem, e o bem a todos os seres. Agora, esse do Bodhidharma é bem interessante. O primeiro preceito, não matar, ele diz assim: a natureza própria, inconcebivelmente maravilhosa, no eterno Dharma, não surgir o ponto de vista de extinção, é chamado não matar. A natureza própria, inconcebivelmente maravilhosa, do Dharma, que não pode ser pego, não surgir o pensamento de ganho, é chamado não roubar. A natureza própria, inconcebivelmente maravilhosa, no Dharma do não apego, não surgir o ponto de vista do apego, é chamado de não ser ganancioso. O ganancioso ele vai falar como se fosse relações sexuais impróprias. O apego de querer segurar, de que é meu, né? E aí o quarto é esse, a natureza própria, inconcebivelmente maravilhosa, no inexplicável Dharma, não expor uma palavra, é chamado não mentir. Na hora que a gente fala, a gente macula às vezes, né? Não usar palavras especiais. E aí eu fui encontrar aqui no Shunryu Suzuki, é um livro muito bom dele, chama Nem Sempre é Assim. É um livro muito interessante. Eu vou ler um trecho para vocês, acho que eu tenho mais 9 minutinhos aqui, eu vou ler. Eu tenho que ler antes, porque se eu entrar só na parte de preceitos, vai ficar faltando. Quando se observam os preceitos sem tentar observá-los, esta é a verdadeira observação dos preceitos. Se tem um eu que quer ser certinho, que quer ser bonzinho, que vai estar fazendo tudo direitinho, você já está errando. Mas quando se torna uma coisa que é sua, que é natural, que vem da sua experiência de vida, isto é manter os preceitos. E nós dizemos que manter os preceitos da forma mahayana é a maneira superior. Porque se a gente for manter da forma hinayana, e a gente está falando um pouco mal dos Theravadas, mas não é falar mal, é porque eles eram muito ao pé da letra, né? O budismo Theravada, que era chamado de Hinayana, e Hinayana porque tinha menos seguidores do que o Mahayana, que tinha muitos, e eles começaram a fazer tudo muito ao pé da letra, né? Por exemplo, tem um grupo de pessoas, eu encontrei uma monja, o primeiro encontro de mulheres budistas, em 1991, 92, em Bangkok. Eu encontrei uma monja lá de Bangkok e que ela dizia para mim que ela não podia viajar para outros países porque o grupo dela era um grupo pequeno, muito pequenininho, estava completamente proibido de mexer em qualquer forma de dinheiro. Então, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque, não tinha dinheiro, e só dentro da Tailândia que ela conseguia viajar, porque os monges podem entrar de graça nos trens e nos ônibus. Fora disso, ela não podia ir para nenhum outro país, porque ela seguia o voto de nunca pegarem dinheiro e nada que fosse relacionado a dinheiro. E ninguém podia dar para ela também, porque eu falei, mas ninguém pode comprar uma passagem para você. Ela disse, não, porque se eu chego lá, não tem ninguém no aeroporto, eu vou ter que ficar no aeroporto, né? É o que a gente fala, se você vê o preceito muito ao pé da letra, você pode até estar quebrando o preceito. Não é ser movido pela riqueza, pelo desejo de ficar rico, de explorar outras pessoas. É nesse sentido que Buda falou, né? Não se envolvam com as coisas materiais, não se envolvam em querer ser milionário, e só pensar nisso, fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, fazer qualquer tipo de atividade para ter mais poder. Não é isso que ele falava.
Agora, se você vai interpretar a palavra exatamente como está escrita, monges não devem mexer em dinheiro, nem era dinheiro, sei lá, moeda, sei lá o que fosse, né? E que leva muito ao pé da letra, você se limita. E às vezes é uma ação benéfica que podia ser feita, não é feita, porque ficou limitado. Então, o que ele diz é isso: não fique pensando, eu vou praticar direitinho, eu não vou quebrar nenhum. Quando eu estava no mosteiro, eu tinha lido, por exemplo, num texto antigo, que todos os monges e monjas deviam dormir assim no braço direito e com a cabeça virada para o norte. Então, todas as noites eu me deitava assim e dormia. E comecei a ficar com uma dor no pescoço muito grande. E quando eu fui falar com a minha superiora, ela falou assim: deixe de ser tonta, pare de querer seguir essas coisas. Não é assim, não significa isso. Está ficando com o pescoço torto, está dormindo errado. Tem que ser mais flexível, não pode seguir a regra ao pé da letra. E é mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Eu vou observar direitinho, eu vou fazer como ninguém faz. Lá no mosteiro eu era assim, eu achava que eu estava certa e a minha superiora estava errada, né? Porque eu estava seguindo direitinho as regras. Eu fazia tudo certinho, que nem eu li nos livros. Tinha dias de jejum. Eu não lembro se eram, acho que eram 6 dias por mês, que num dos textos antigos diz que nós devíamos fazer jejum. Está nesse Brahmanet Sutra, que a gente devia fazer jejum, né? Não lembro que dias eram, 1, 7, 8, não eram seguidos, mas era jejum de 24 horas, né? E eu, eu sei que eu sentava na mesa para comer, a comida passava e eu não me servia. E a minha superior dizia assim: Coen-san, tapenasai, Coen-san, coma, Coen-san, coma, Coen-san. Não, porque eu era pura. Os outros não eram, mas eu era pura. Eu estava num lugar melhor, eu estava observando os preceitos que elas não observavam. E é isso que ele diz: se você entrar nesse lugar, você está quebrando os preceitos. O meu superior uma vez me chamou porque eu parei de comer carne, né? No mosteiro eu decidi que ia ser vegetariana, tal, porque também eu li no livro que era melhor. Então, eu não comia carne. E de vez em quando, muito raramente, alguém nos dava alguma comida que tinha peixe ou que tinha presunto, enfim, ovo, e eu não comia, eu fazia jejum nesse dia, não vou comer porque uma coisa imprópria rodou na mesa, querendo mudar o mosteiro, né? Querendo convencer a minha superiora que eu sabia mais do que ela, né? E ela era muito paciente. Mas um dia ele me chamou e disse assim: Você sabe por que existem guerras? Eu falei: Guerra? De onde ele está tirando isso? Porque as pessoas constroem cercas e elas dizem que quem está dentro desse quadradinho é correto e quem está fora não presta. Esse é o princípio da violência no mundo. Você seleciona um grupo de eleitos, que são os puros e os bons, e quem está fora disso não presta, e nós precisamos destruí-los. Não passa isso. Era um pouco como ele dissesse: em Roma, seja como os romanos, né? Se você está nesse mosteiro, você vai seguir as regras deste mosteiro. Então, chegou uma monja, ela está até hoje lá conosco, ela era chinesa, desse mesmo grupo do Zulai, ela abandonou o seu professor e quis se tornar monja japonesa, entrou na ordem, e ela era vegana, e quando chegava a comida, ela passava a comida, né? Ela não comia. E aí um dia o Yamaroshi disse para ela: Você só fica aqui se você fizer o que nós estamos fazendo. Senão você volta para o templo onde você estava antes. Ou você se adapta à nossa realidade, ou você não faz parte dessa comunidade. Você faz parte de outra comunidade. Então, nós não forçamos ninguém aqui a comer carne, não se preocupe, viu, André? Ele ficou preocupado. Ninguém se preocupa. Aqui vocês comem o que vocês bem quiserem, a gente não tem essa coisa, mas a gente não pode querer impor a nossa dieta ao outro, né? Cada um sabe o que é necessário e adequado para você e na circunstância que você estiver vivendo, que varia. Há um tempo atrás, uns meninos, teve um avião, caiu, acho que foi no Chile, não foi? E estava tudo gelado e tal, e os meninos que sobreviveram comeram a carninha dos amiguinhos que tinham morrido, né? Isso é para ver que nós, com fome, comemos qualquer coisa. Quando a gente não tem fome, a gente escolhe o que comer. Quem tem dinheiro, escolhe a dieta que vai fazer. Quem é pobre, não escolhe dieta. É muito difícil. Imagina, ele vai escolher comer arroz integral, que nem tem para vender no mercado ali da esquina? Como é que vai comer? Vai querer comer verdura num lugar que não tem verdura, por exemplo, o Tibete, e está 10 meses por ano embaixo da neve?
Então, a gente tem que ver o que é adequado em cada circunstância. É por isso que ele fala, manter os preceitos. O cachorro entrou no quarto onde está o gato. Manter os preceitos. A gente está frito, o cachorro entrou lá. Vamos ver. Na posição de lótus completa, cruzamos a perna direita sobre a esquerda e a esquerda sobre a direita. Sugestão de Dogen Zenji Tamar. E também temos que adaptar ao nosso corpo. Não é dizer que todo mundo tem que sentar assim, o quadril da gente é diferente, tem maneira. Tá? Aí ele diz, simbolicamente, a direita é a atividade, a esquerda, o oposto, isso é, a serenidade da mente. Se a esquerda é a sabedoria, a direita é a prática. E quando cruzamos as pernas, não sabemos qual é qual. Né? Quem senta em lótus completo, a gente acaba perdendo a noção. Assim, ainda que tenhamos duas pernas, simbolicamente temos a unidade. A nossa postura é vertical, sem inclinação para a direita ou esquerda, para frente ou para trás. Essa é uma expressão do entendimento perfeito do ensinamento, que está além da dualidade. Ao expandir isso, naturalmente, temos os preceitos e o estudo de como observar nossos preceitos. Essa postura de Zazen não é apenas um tipo de treinamento, mas é o modo real de transmitir o ensinamento de Buda para nós. As palavras por si só não são suficientes para pôr em prática seu ensinamento. Assim, ele é transmitido por meio da atividade ou através do relacionamento humano. Além dos preceitos, temos o relacionamento entre o discípulo e o professor. O discípulo deve escolher o professor e depois o professor aceitará o discípulo, embora às vezes o professor possa recomendar um outro professor. Não deve haver conflito algum entre os professores. Assim, se um professor achar que um outro é mais qualificado, ele pode recomendá-lo ou recomendá-la. Uma vez discípulo, devote-se a estudar o caminho. Inicialmente, como discípulo, você talvez queira praticar com o professor, não por querer estudar o budismo, mas sim por alguma outra razão. Mesmo assim, isso não tem importância. Se você se devotar totalmente ao seu professor, você entenderá. Você será o discípulo de seu professor e poderá transmitir nosso caminho. Esse relacionamento entre professor e discípulo é muito importante e é difícil tanto para o professor como para o discípulo. Ser professor e discípulo no sentido verdadeiro. Portanto, ambos devem se esforçar ao máximo. O professor e o discípulo praticam vários rituais juntos. Os rituais são mais do que treinamento. Através dos rituais, nós nos comunicamos e transmitimos o ensinamento, no sentido verdadeiro. Enfatizamos a abnegação. Quando praticamos juntos, esquecemos nossa própria prática. É a prática individual de cada um, mas também a prática do outro. Por exemplo, quando estamos praticando os cânticos, dizemos: recitem o sutra com seus ouvidos. Então, com nossos ouvidos, ouvimos os outros, enquanto que com nossas bocas praticamos nossa própria prática. Nesse caso, temos total ausência de egoísmo no sentido verdadeiro. Às vezes, quando estamos fazendo leitura de sutras em grupo, tem alguém que a voz sai acima dos outros quando não deveria, né? Deveria ter uma voz comum. Tem só o hino, que é a pessoa que vai puxar a voz de todos os outros, mas não é uma pessoa dizer, eu canto direito, os outros não estão cantando direito, está errado. Por isso que a gente fala, cante com os ouvidos, ouça, esteja em sintonia com o grupo. Né? A ausência de egoísmo não significa desistir da própria prática individual. A verdadeira ausência de egoísmo deve esquecer a ausência de egoísmo. Bom isso, né? Lembra daquela história do monge que chega para o professor e diz: eu já me desapeguei de tudo, o que é que eu faço agora, mestre? E o mestre diz: joga isso fora. É por aí. Enquanto acreditar que minha prática é ausência de egoísmo, já entendeu, né? A minha prática, eu não tenho egoísmo, já viu que está preso, né? E significa que você ainda está preso ao ego, pois você está se apegando à ideia de desistir da prática autocentrada.
Quando você faz sua própria prática com os outros, a verdadeira ausência de egoísmo se apresenta. Essa ausência de egoísmo não é apenas ausência de egoísmo, também inclui a prática do ego, mas ao mesmo tempo é a prática da ausência de egoísmo que está além do ego ou da ausência de egoísmo. Está além do ego, além da ausência de ego. Vocês entendem? Isso também é verdadeiro em relação à observação dos preceitos. Se você tentar observar os preceitos, não se tratará de verdadeira observação dos preceitos. Se você tentar, por exemplo, não mentir, não será verdadeira observação de não mentir. Quando se observam os preceitos, sem tentar observá-los, essa é a verdadeira observação. A nossa natureza íntima pode nos ajudar. Quando compreendemos os preceitos como uma expressão da nossa natureza íntima, esse é o caminho, como ele é. O Niosé, assim como é uma coisa que vem de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, não há preceitos. Quando estamos expressando nossa natureza íntima, preceito algum é necessário. Portanto, não estaremos observando preceito algum. Por outro lado, temos a natureza oposta. Desse modo, queremos observar nossos preceitos. Sentimos que a necessidade de observar os preceitos nos ajudará. E quando compreendermos os preceitos nesse sentido negativo ou proibitório, também sentiremos o florescimento de nossa natureza verdadeira. Assim, temos a opção de como observar os preceitos, um negativo e outro positivo. Também, quando sentimos que não podemos observar todos os preceitos, escolhemos aqueles com os quais sentimos que podemos trabalhar nesse momento. Os preceitos não são regras estabelecidas por alguém. Como a vida é a expressão da nossa natureza verdadeira, se algo estiver errado com aquela expressão, Buda dirá que aquele não é o caminho. Então teremos preceitos. Foi assim que os preceitos surgiram, né? Da vida comunitária, de estarem vivendo juntos. Não diferente de Moisés, que teria recebido dos céus e que escreveu, não. Os preceitos foram criados na convivência da comunidade. O fato, o evento real vem primeiro, não as regras. Desse modo, é pela natureza dos preceitos que temos a chance de escolher nossos preceitos. Se seguir determinado caminho, você terá alguns preceitos. Se seguir outro caminho, terá outros preceitos. Cabe a você escolher um ou outro caminho. Qualquer que seja o caminho, haverá preceitos. No princípio, você depende do seu professor. É o melhor jeito. E você começa seguindo os preceitos proibitórios. Ao se familiarizar com o nosso jeito, você terá uma observação mais positiva dos nossos preceitos. A maneira pela qual o professor aponta o erro do aluno é uma questão muito importante. E agora são coisas que muitos de vocês são professores, né? Trabalham em grupo, também sabem, né? A gente não admoesta aos gritos na frente dos outros, né? A gente procura fazer isso de uma maneira gentil, de maneira que a pessoa perceba, e às vezes você nunca sabe se é erro ou não é erro. É a maneira que aquele ser se manifesta, né? E você tem que estudar de maneira esse ser está se manifestando para encontrar meios de poder que a pessoa perceba ou não e conduza ou não o que seria o caminho correto. Apontar o erro do aluno com compaixão. O professor não é apenas o professor, mas também é amigo do discípulo. Como um amigo, o professor aponta algum problema ou dá algum conselho. Não é fácil ser um professor ou ser um aluno, e não podemos contar com nada, nem mesmo com os preceitos. Temos de fazer o máximo para ajudar uns aos outros. Não devemos observar os preceitos somente pelos preceitos, ou praticarmos os rituais somente pela perfeição dos rituais. Estamos estudando como expressar a nossa natureza verdadeira. E por isso que a gente fala, quando não mentir, não minta para você. Não minta sobre você e não minta para você. Quem é você? Qual a sua natureza essencial? Qual a sua necessidade essencial? O que realmente é importante neste momento para você? E como que você vive isto?
não fazendo mal, fazendo bem, e o bem a todos os seres. Um pouco sobre não mentir. Você vê como o texto Brahmanet Sutra é o texto original. Isso aqui seria as palavras do próprio Buda, né? O resto são comentários, são coisas que foram sendo tiradas, mas o Brahmanet Sutra são as palavras de Shakyamuni Buda. O quarto preceito maior proíbe a fala falsa. Um discípulo de Buda não deve se engajar em fala falsa, encorajar outros a fazê-lo, facilitar a fala falsa, nem deve se envolver nas causas, condições, métodos ou karma da fala falsa. A extensão de dizer que viu o que não viu, ou que nunca viu o que realmente viu, ou mentir através de ações físicas ou mentais. Um bodhisattva deve sempre manter a fala correta e o ponto de vista correto, e liderar todos os outros seres para mantê-los. Se, em vez disso, causar aos seres a fazer surgir pontos de vista que se desviam do caminho, karma que se desvia do caminho, comete uma ofensa parágica. Cuidem-se bem, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho do despertar.